Muito boa noite, estamos aqui com mais uma live pela Tenda de Aruanda, Novo Caminho. E nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, hoje com a lição número 31. Essa lição se chama Aflição. Vou colocar aqui para que quem entre na live possa visualizar. Então o livro é o Ceifa de Luz e a lição é a número 31. Aflição. Ceifa de Luz. E a lição é a número 31. Aflição. Está aqui já. Fixado o comentário. Vamos apenas aguardar o pessoal entrar para que a gente comece essa live de hoje. Oi, Dora, boa noite. Seja bem-vinda. Fernando, seja bem-vindo também, boa noite. Vamos aguardar o pessoal e aí a gente inicia esse nosso bate-papo. Enquanto isso, vou deixar aqui o lembrete para colocar água na garrafa, no copo, na jarra, né? Como preferirem. Deixa aí do lado, deixa aí para que essa água seja fluidificada durante a live, né? E a nosso benefício, né? Que a espiritualidade, que a gente possa oferecer aí o substrato para que a espiritualidade nos auxilie na preparação dos medicamentos que a gente porventura necessite. Só mais um pouquinho e a gente já começa. Mais um minutinho. Pronto. Então, primeiro de tudo, vamos fazer a nossa prece, né? Vou pedir a todos aí que fechem os olhos, busquem uma posição confortável, normalize a respiração. Procurando a concentração apenas nesses breves momentos em que a gente vai buscar refletir sobre mais um ensino trazido pelo nosso companheiro Emmanuel. Agradecendo por mais essa oportunidade de reunião em Teu nome, Pai, com os nossos irmãos, vibrando em uníssono, em busca da nossa iluminação, em busca do entendimento, pedindo que sobre cada um de nós recaiam os fluidos de luz, de paz, de esperança, de harmonia, trazendo-nos conforto ao coração, trazendo-nos a coragem, trazendo o reforço de fé e a clareza de raciocínio. E sendo assim, com o apoio da equipe espiritual que sempre nos acompanha, damos início à transmissão da noite de hoje. Muito obrigado, Pai. Então vamos lá, vamos ler primeiro. Lição 31, como está aí, né, na tela. Aflição. É um trecho da carta de João, da segunda epístola de João.
é bem curto. Olhai por vós mesmos. Essa é a epígrafe. Olhai por vós mesmos. Só isso. E aí vem o Emmanuel. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. E além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais longos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Bem bacana mesmo essa lição. Tem uma conexão íntima com o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5º é aquele, o maior deles, né? Bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Essa é a bem-aventurança regente da aflição. E aqui a gente toma como ponto de partida a própria doutrina espírita. Ela anunciada como o Consolador prometido. Por quê, né? Rapidamente. Porque traz luz, traz uma perspectiva que reforça aquilo que já tem no Novo Testamento, né? Traz ali uma confirmação e com testemunho, né? Daquilo que já tinha. Porque Cristo anunciou, bem-aventurados os aflitos serão consolados, aquela série de bem-aventuranças, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, esse tópico, essa bem-aventurança foi lá para a ponteira, né? Foi para a dianteira, lá no primeiro lugar. Também não é sem razão. Vem o capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, e depois o Cristo Consolador, logo em sequência, né? Capítulo 6º, já vem o Cristo Consolador. E aí é a sequência lógica que foi estabelecida. Não sem razão. A proposta é consoladora mesmo, né? do Espiritismo, da doutrina espírita. Então esse tema particularmente interessante, né? Traz a doutrina esse viés consolador, como eu disse, por trazer esse panorama diferente,
essa visão diferente, né? Nos convidar mais uma vez e por meios mais claros, sem tanta metáfora, sem tanta parábola, né? Dessa vez direto ao ponto, para nos dizer e reforçando aquilo que foi dito, que o caminho é esse, né? Qual é o caminho a ser seguido? Então, aqui no começo, quando ele fala assim que a aflição e ninguém não erra de caminho, né? Que cada criatura volta com a aflição que lhe diz respeito, né? Como se fosse uma marca em brasa, né? A gente vem marcado em brasa figurativamente com aquilo que a gente tem que passar. Está registrado no nosso histórico, na nossa programação vem isso. Está tanto no histórico quanto na programação, né? No passado e futuro, né? Passado, presente, melhor dizendo, né? Futuro não. E no presente. É isso aqui o que importa, né? O cerne de toda a lição é como que vai ser encarada essa aflição. Como? Vai ser bem encarada? Como que vai ser esse sofrimento, se é que vai ter? Vai ser o bem sofrer ou o mal sofrer? Existe um tópico do Evangelho, segundo o Espiritismo, exatamente com esse nome. Bem sofrer e mal sofrer. Mais adiante a gente vai retomar esse ponto. É o capítulo 5, é o item 18. Dentre as várias instruções dos Espíritos, né, essa de Lacordaire. Reforçar para a gente como que a gente deve fazer para pelo menos minorar essa visão nossa que de tão encarnada, né, ou de tão encarnados que somos, a gente turva a nossa visão achando que isso aqui, né, a Terra, esse corpo aqui que a gente tem hoje, todo mundo, esse cenário, né, todo esse script é o começo, o meio e o fim. E aí que está o nosso calcanhar de Aquiles, espiritualmente falando. Esse é o grande problema. Porque se a Terra é o abrigo de espíritos que sofrem, de espíritos, por assim dizer, devedores, como está escrito ali, né? Débito atuante na contabilidade divina. Aqueles que carregam cargas pesadas de alguma maneira, karmas, né? E está tudo aqui reunido. A psicosfera ela é pesada. As cenas que ocorrem aqui não são muito bonitas de se ver, né? A psicosfera, na verdade, só reflete a psicosfera nossa. Ela não se produz por si só do nada espontaneamente, né? É alimentado pela nossa psique, né? A nossa psicosfera faz a psicosfera terrena ser pesada, grossa, ser mais densa, né? Por isso que tem um umbral grosso, um umbral médio, um umbral mais leve, né? E aí vai. A gente vê isso no nosso lar, na sequência toda, né? Do André Luiz, nosso lar ali, no pontapé inicial, primeiro livro da série. Então, essa é a nossa morada agora. Essa é a nossa. Tá, mas é só isso que tem aqui? Não, não é só isso. Não é só isso. Até porque a gente não paga, não busca a redenção toda de uma vez. Ou não paga esse débito que a gente disse, figurativamente, tudo de uma vez. Deus não faz isso com a gente. Deus, por meio dos seus emissários, por meio de toda uma equipe, pensa conosco como vai ser dessa vez. E a gente, segundo o Livro dos Espíritos, escolhe o gênero de prova, né, como a gente já falou várias vezes aqui, só para reforçar. O gênero de prova, a turma avaliza, fala, ó, é bacana essa parte aqui, isso aqui está faltando, isso aqui tem que aprender. Né? Então você vai, a história vai ser a seguinte, você vai encarnar aqui, com essa família, com esse pessoal, vai trabalhar aqui, na fase adulta vai fazer isso e aquilo. Define mais ou menos, né? Gênero. E os detalhes a gente vai preenchendo, essas lacunas aí. Esse é o roteiro. E aí, Emmanuel traz diversos exemplos do que pode ser dificultador, né, para nós aqui, ou se apresentar como elemento dificultador. Ele fala que a enfermidade pode chegar, né, ao campo de nossos impulsos inferiores. Essa é a força motriz mesmo, né, das enfermidades. É essa vibração nos campos inferiores. Traz as larvas espirituais, né, as somatizações, tudo isso.
Tá, mas pode ser outra coisa, pode ser a condição social. Pode ser aquela dificuldade para arrumar emprego, a dificuldade para se manter no trabalho, nascer em locais pobres, muito pobres, com poucas chances ali de crescimento ali, né? Claro que pode haver o deslocamento, né? Buscas e tal, mas com maior dificuldade. Essa é a prova, é isso. E no próprio templo doméstico ele coloca, às vezes a convivência que é o detalhe, né? A forja vai ser ali, no templo doméstico, na sua casa. Parentes difíceis, né? Pessoas complicadas, às vezes inimigos do passado, reunidos na mesma casa. Essa é a forja. E mais, às vezes a nossa tarefa é representativa. Quer dizer o quê? A gente está em posição de liderança. E de alguma maneira. E aí a gente precisa dar o exemplo, né, que ele chama de testemunho de compreensão e renúncia. Né, preocupar com outros antes de cogitar da nossa própria felicidade. Então a gente está numa posição de liderança, embora não seja a liderança empresarial propriamente dita. Não é esse o contexto que está aqui não. Né? Ao menos foi isso que a gente extraiu. Tá, então tudo tem dificuldade. Tudo tem dificuldade. E como fazer isso ficar mais leve? Parando de achar que aqui é começo, meio e fim. Esse é o convite que a espiritualidade faz. Fala, olha, isso aí é só uma pequena experiência, é um lapso mínimo de tempo. Essa vida na Terra, ainda que dure uma centena de anos, ou talvez um pouquinho mais que isso, é só um lapso curtíssimo diante da natural imortalidade da alma. Essa é a nossa imortalidade. Então, não sou, por exemplo, Diego. Estou, Diego aqui, com as tarefas que eu tenho a cumprir. E cada um aqui com o seu respectivo avatar, né, com as suas tarefas a cumprir. Agora, detalhe. Se nós ficamos ali alimentando e retroalimentando tudo o que é de lado negativo dessa prova, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Para alguns, né? Às vezes a condição é mais difícil do que para outros. E ficar só nisso, focado nisso, sem a consciência do Espírito, sem essa promessa, sem confiar nessa promessa do Cristo, e esse aviso também de João, do que os aflitos ou sofredores serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque serão, não é? Talvez serão consolados. Pode ser que sejam consolados. Não. É categórico. A afirmação é que vai ser consolado mesmo. Esse é o detalhe que falta pra gente. Essa fé que a gente diz ter, mas na verdade ela é cambaleante. Ela é vacilante. Tem fé? Não tem. Rezo bastante. Não é assim? Rezo bastante. Né? Faço coisas e tal. Mas às vezes a cabeça está ainda, né? Muitas das vezes, 95%, muito encarnado. A ideia está muito encarnada. Isso torna tudo mais difícil. Que se Paulo diz lá, em tudo dai graças, aí coloca, né, situações ruins falando sobre isso, no Bem-aventurados dos aflitos, no capítulo inteiro, falando sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores. As atuais acontecem pela nossa disciplina de vigilância. Atuais, não tem nada escrito, mas a gente passa por elas porque a gente permite, ou se permite, né, desviar do foco. E as anteriores não, aquelas que já vêm mesmo gravadas na nossa jornada e a gente vai passar. Essas não tem jeito não. É a aflição que nos cabe, como diz no primeiro parágrafo desse texto. Então, aqui no texto ele diz o seguinte:
Se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, mais uma vez, a palavra é de consolação, né? É prova salvadora. É difícil? É claro que é difícil. É complicado, família complicada, condição financeira às vezes complicadíssima, né? Que mais? A doença que tem. Pode até ter dinheiro, pode até, né, ser uma pessoa abastada, mas não tem saúde, então fica complicado. A vida complica. É para ser complicado. É para ser. A dor, ela é a nossa forja aqui na Terra. Provas e expiações não é à toa. Ela é a nossa forja. Então, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Olha como é que está escrito. De vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil. Ó. Tchau, fuga. Abandono de posto. Desertando. No seguinte, ele chama de trânsfugas. Mas é a mesma coisa. Esse tal de trânsfugas, né, do dever, é a quem foge também. Quem deserta do dever. E, de forma muito interessante, ele coloca assim, que a gente está sempre à caça de consolação e reconforto. Mas é a nossa prova. É a nossa prova. A gente tem que passar por ela. E ele fala, disputando escusas e moratórias. Quer dizer, dá um jeito de não fazer ou de adiar. Moratória seria adiar, jogar para frente. É a famosa procrastinação. E a escusa seria evitar mesmo. Disputando escusas e moratórias para não fazer o que tem que ser feito. Só tem um problema. É fatal. Essa prova é fatal. Esse destino é fatal. É a nossa sorte, digamos. Esse é o destino. Tem que passar. Olha só. Vamos pensar numa vacina. Uma vacina. É legal, é bacana tomar vacina? Ficar sendo picado, furado? Não é. Especialmente para criança. Né? Criança aí que não entende mesmo, né? Quando a gente vai levar filho para vacinar, especialmente quando é muito pequeno, é uma situação assim complicada, né? Que ele conta conosco para sua proteção e a gente tem que submetê-lo à dor. Mas essa dor que ele vai passar é para o bem, é reforço de saúde. É para evitar essas enfermidades. Então, por exemplo, quando fui levar meu filho para tomar vacina, algumas vacinas, né? Ele olha com uma cara do tipo, me salva, me tira daqui. Tira daqui, desespero, né? Não gosto, não conheço ninguém, não estou gostando disso aqui. E tira daqui. Qual é a atitude de amor nesse caso? É tirar? É levar embora? Tirar? Evitar a dor? Aquela dor ali? Da agulhada? Ou é o contrário? É ficar ali, muitas das vezes segurando, porque as enfermeiras pedem, né, para segurar a criança, ainda que chore muito, e deixar que aplique o medicamento. Com certeza, segunda opção. Essa é a nossa prova de amor. A nossa prova de amor, nesse caso, é deixar o filho, a filha, passar pela dor. Experienciar essa dor, para que ele se cure. É exatamente esse o contexto. Exatamente esse. O pai nos deixa, não vai tirar a dor. Porque essa dor é a nossa experiência. É a nossa agulhada. Que vai nos vacinar para as próximas. Para que a gente não precise passar mais. E um detalhe muito interessante é que ele diz aqui no texto, não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. É o bem sofrer, que a gente comentou agora há pouco. Não é só sofrimento.
que é a redenção. A redenção não é o sofrimento em si, mas é o nosso comportamento diante da redenção. Diante do sofrimento, melhor dizendo, da experiência ruim. No livro dos Espíritos tem uma pergunta assim: qual é a pior experiência? É a da riqueza ou é a da pobreza? E a resposta dos Espíritos foi assim: ambas são complicadas. Na riqueza é, não com essas palavras, mas no sentido de autocontenção, resistir a tudo que é acesso. Como na riqueza há muito acesso a experiências de toda a sorte, então é resistir a esses abusos, os excessos, que são possíveis devido à riqueza, né? E a da pobreza é a lamúria, é essa revolta com Deus, é essa postura revoltosa, não aceitar as coisas como são, não aceitar que não há erro na programação de Deus, não há erro, que se está ali é porque Ele autorizou que assim fosse, porque Ele é justo. É justo. Não é porque desgosta de alguém, é porque sabe que ali é o ambiente para se aprender determinada coisa que está precisando. Ela está precisando do amor, então vai precisar exigir que esse cidadão consiga se esforçar para amar. A gratidão, prova da ingratidão. Tudo que faz, nada basta. Tudo que faz, nada basta. Né? E aí tem que continuar fazendo. Esse é o Pai conosco. Quantas vezes a gente já não fala: pô, mas isso aqui é injusto. É injusto? Será que é injusto? O que está acontecendo, né? O que acontece na vida? Não é. Não é bem assim. Então esse é o cerne do bem sofrer. Né? Aqui para a gente poder contextualizar com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, item 18. Bem sofrer e mal sofrer é a lição. Ele fala assim: poucos sofrem bem. É Lacordaire falando. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, não é só passar por elas, né? É sofrer bem, suportá-las bem. O desânimo é uma falta, olha só. O desânimo é uma falta. É o teste. Ele está dando o gabarito da prova aqui. Ele está falando: ó, é o seguinte, a prova, ela é pancada. Vai ser doído. E vai passar quem não desanimar. É assim que funciona essa prova aqui. É o gabarito da prova. Não desanima. Ele fala: Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. É o contrário ali do desânimo, né? A prece é um sustentáculo da alma. Isso aqui é muito interessante. A prece é o sustentáculo da alma. Ótimo. Aqui sabemos disso. Mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. É entregar mesmo, confiar. Parar de querer brincar de Deus e controlar as situações. A gente não tem aptidão para isso. Não tem. Não tem. Não tem. É por achar que a gente é meio que Deus, por querer controlar essas coisas, que a gente adoece mentalmente. Que a gente está nessa situação de adoecimento mental, psicológico, espiritual, da terra toda, estou dizendo. Não é só Brasil. Porque a geração é materialista. E muito materialista. Quer as coisas agora, quer recompensa agora, quer tudo agora. Não consegue conceber essa lição, né? Suporta a prova, que a recompensa virá. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O galardão chegará, a recompensa chegará. Não consegue conceber isso. É muito preso só na parte ruim da coisa, que é a experiência dolorida, semelhante à picada da vacina. Mas não consegue enxergar que depois vai ser promovido espiritualmente. Essa é a parte boa.
da coisa. Não é agora. Não é agora. Ele não falou que a recompensa era aqui. Ele sempre fala, meu reino não é deste mundo. Não é aqui. Não é aqui. É isso que a gente tem que internalizar. Não é aqui. A gente está de passagem só. Todo mundo sabe disso, assim, racionalmente. Né? Falta introjetar. Falta viver. É essa fé ardente que ele está falando aqui. Na bondade de Deus. Diz ele, o fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e coragem. Duas coisas. Resignação, aceitar a sua situação. E coragem de enfrentar mesmo, não desanimar. Seguir. Não há abandono, não existe abandono no vocabulário divino. Aquela frase, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, né? Nenhuma se perderá, das minhas ovelhas se perderão. Ela é isso. Quer dizer, Deus não abandona, nem ele e nem os seus emissários. O Pai não deixa ninguém ao léu. A gente é que vira as costas, muitas vezes, para as lições. E aí, não resta outra coisa a não ser respeitar o nosso livre-arbítrio. Então ele deixa, ele faz como se fosse a parábola do filho pródigo. É mesmo? Quer a herança em vida aqui? Te adianta, então vai lá. E aí o filho volta todo estropiado, né? Mas o pai recebe como? De braços abertos, de novo, fazendo festa. É isso que é amar, de verdade. Aí a Dora falou assim, ó, mas aceitar não seria me manter no comodismo. Por exemplo, Deus quer assim, ou deixar nas mãos de Deus, e comodismo ou aceitação da prova. Não, é diferente. A dor, ela tem que ser bem suportada. Mas não quer dizer que você não tem que fazer nada. Porque na programação, né, Dora, tem as atividades que a gente tem que cumprir. Inclusive profissional. As aptidões nossas nos mostram o que a gente tem que fazer. São indicativos do que a gente tem que fazer. Então a gente tem que meter a mão na massa. Agora, essa hora do testemunho é com relação às aflições que nos chegam e que a gente não controla. Que não tem como controlar. É nesse sentido. Aí sim a resignação. Agora, no que a gente consegue resolver, fazer algo diferente, seja profissional ou não, né? A gente, nos cabe fazer mesmo. É um indicativo que nos cabe fazer. Agora, se vem, especialmente essas encarnações, né, familiares, difíceis, tal, essas coisas, doenças, não tem o que fazer. Não tem, simplesmente não tem o que fazer. A doença está lá, vai ter que passar por ela. O familiar está lá, na própria casa, ou próximo ali, né, no círculo próprio. É entender a situação. É nesse sentido. E aí, como ele nos convida, como é que é interessante. Ele fala assim, é preciso aproveitar o concurso da dor, né, convertendo em roteiro de luz. Aproveitar o concurso da dor, convertendo em roteiro de luz. É a visão lá na frente. De quem sabe que vai passar, que tem que passar, passa com coragem e que vai receber a recompensa, né? Ainda que doa muito. Então fala, colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos, as nossas provações, em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Então sempre tem que meter a mão na massa, né? Não há zona de conforto, né? Não tem comodismo. É trocar mesmo a roda do carro com ele em movimento. Basicamente isso. Vai, mas está doendo. Vai com dor. Vai doendo. Trabalha isso. Não tem ninguém que não passa por dificuldade nessa terra. Ninguém. Não passa nenhuma dificuldade, né? Se não é financeira, é aqui. É psicológica. Alguma aflição tem. Senão não estava aqui. Não precisava estar aqui. E aí, claro, exceção são os missionários, né? Os missionários, eles vêm já com uma estrutura espiritual
reforçadíssima, muito acima disso aqui. Muito acima. De modo que não se abalam. E muito acima da nossa. É uma estrutura que a gente ainda tem dificuldade de entender, né? Como é que passa por tanta coisa e se mantém naquela firmeza. É esse o caminho mesmo. É esse aqui a lição. O que mais que ele fala aqui no bem sofrer e mal sofrer? Vale a pena demais ler essa lição inteira. Ela é pequenininha. Tá no capítulo 5º, repetindo, e item 18. Ele fala assim, ó. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. E aí, ele traduz o bem-aventurados os aflitos, isso que é interessante. Ele fala assim: bem-aventurados aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Depois da tempestade vem a calmaria. De nada, Dor, imagina. Meus queridos, esta foi a lição de hoje. Aflição. Agradeço aqui pela companhia, pela participação. É sempre importante, né? Sempre pode pintar alguma dúvida, algum adendo, né? Alguma contribuição. Isso é sempre bacana na live. E fica o convite para as próximas, né? Toda terça estaremos aqui no mesmo horário, né? Às 9 da noite, com pessoas diferentes, né? Trabalhadores diferentes, mas sempre aqui com a lição, para que a gente possa caminhar nessa filosofia do Cristo, tentando sempre introjetar e trazer para a nossa vida prática, né? Trazer esse reforço, fazer com que esse ciclo, né, de destruição e reconstrução seja o nosso fortalecimento, né? Seja o nosso meio de fortalecimento. Destrói, reconstrói. Às vezes nos destrói nos abalando, mas para reconstruir, para nos tornar mais fortes. Esse é o caminho que a espiritualidade prepara para nós. E é isso que Cristo espera de nós. Por isso o chamado, né, que ele fala: vou preparar o lugar. Um abraço aqui, boa noite, obrigado, Dora, obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.